Boa noite, amados, a paz do Senhor, que bom estarmos de volta para mais uma porção da palavra do Senhor, mais um aprendizado, mais um degraus que estaremos subindo no conhecimento. E agora cheguei naquele texto, dentro desse livro, que eu sempre, todas as aulas eu gosto de citar, que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conheçamos e prosseguir e conhecer o Senhor, né? Oséias 4:6, 6:3. E hoje chegamos no livro do profeta Oséias, o primeiro, chamado dos 12 menores. Nós já estudamos, chegamos até o livro de Daniel, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso resumo da nossa Bíblia. E quero te lembrar que terça-feira que vem, a primeira terça-feira do mês, nós estaremos aqui às 20 horas com o discipulado. Então, serão aulas curtas, aulas que entre 25, o máximo 40 minutos de aula. Nós estaremos dando a primeira aula na terça-feira que vem, falando sobre o homem, o criacionismo ou evolucionismo. O homem veio do macaco mesmo. Então nós vamos ver na Bíblia algo bem básico. Nós vamos ter aí umas 10 aulas bem básicas mesmo. Então eu quero te convidar a aprender comigo a palavra do Senhor. Talvez você diga assim: não, eu já passei, já estudei, já fiz discipulado. Mas olha, eu quero dizer que até quando nós preparamos uma aula para as criancinhas, nós aprendemos. Então, não vamos perder essa oportunidade, tá bom? E quinta-feira agora, terça-feira, a primeira terça-feira do mês, estaremos dando início a esse discipulado. Depois nós vamos dar continuidade com o estudo mais aprofundado. Mas eu quero te convidar a você vir comigo, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar, né, amado? Falar em oração, eu vi um testemunho por alguns dias, que o rapaz estava contando que ele tem um conhecido lá, um amigo que era bruxo. E esse amigo dele se preparou um ano para fazer um trabalho, e depois de um ano ele estava lá para fazer esse trabalho e as entidades não vinham. E até que depois de um bom tempo manifestou uma entidade e falou para ele assim: tá vendo aquela casinha lá, aquela luzinha acesa? Lá mora uma senhorinha que ela é crente, e ela agora está orando e com as mãos levantadas. Enquanto ela estiver orando e cantando, nós não podemos vir e não podemos fazer nada. Aí ele falou: estou um ano me preparando, jejuando, sabe, um ano me preparando para esse trabalho, e agora as entidades, os demônios, não podem fazer nada só porque uma crente está orando? Ele falou: Aí o bruxo ali, ele se converte, ele desiste. Ele fala: então não adianta, eu vou servir esse Deus dessa senhora. Aí houve uma conversão, porque ele ficou decepcionado, que todos aqueles que seguem o mundo das trevas venham se decepcionar e venham aceitar Cristo como único Senhor. Pai, ministra para nós nessa noite, fala conosco, Espírito Santo, traga sobre as nossas vidas a tua sabedoria, a tua graça, o teu discernimento, que o Espírito Santo didático venha sobre nós, nos ensinar a tua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, Oséias, eu quero dizer para você que ele profetizou para o Reino do Norte, para aquelas 10 tribos que foram levadas por Jeroboão. Tinha Roboão e Jeroboão. Jeroboão, o capitão ali, esse que pegou as 10 tribos e ficou lá pro norte. As outras 2 tribos ficou com Roboão no sul. Então, o profeta Oséias profetiza para o norte, só para a gente já ter uma ideia,
para onde ele profetizou, e profetizou uns 50 anos. O texto-chave do livro desse profeta Oséias está no capítulo 11, eu quero ler com você, versos 7 e 8. Capítulo 11, verso 7. Pega uma Bíblia para a gente ler junto. 11, 7 e 8 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te tragaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acendidos, vivos. Esse texto básico aqui de Oséias 11, 7 e 8, Deus falando que o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Eu fiquei pensando que até hoje é a mesma coisa. O povo de Deus, ele é inclinado a desviar-se de Deus. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. E ele vai falando que eles, no verso 8, como te deixaria, ó Efraim? Efraim ou Efraim, isso aqui ele está falando das 10 tribos de Jerusalém do norte. Não é a tribo de Efraim, ele está falando das 10 tribos, em algumas partes da Bíblia é chamado de Efraim. Como te tragaria, ó Israel? Agora aí, ó Israel, Efraim. Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim. Admar e Zeboim são duas cidades que ficavam próximas de Sodoma e Gomorra. E elas sofreram com a destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso, Deus cita, através do profeta Oséias, essas duas cidades ficavam próximas de Sodoma e Gomorra. O livro de Oséias, ele é um livro extraordinário, pois nos mostra a história de um homem que se casou com uma mulher que depois o abandonou e se prostituiu. Você já deve ter ouvido falar, Oséias casou-se com Gomer, uma prostituta, porque ela o deixou e foi para a prostituição, vendeu o seu corpo, se envolveu com vários homens. Agora, por que isto? Por que Deus permitiu e falou, Oséias, vai, tome Gomer como sua esposa? Aqui, Deus está fazendo aqui é uma metáfora. O que é? Oséias com Gomer, Oséias perdoando a prostituta, perdoando a mulher que se relacionava com outros homens. Essa metáfora mostrando que nós também nos prostituímos espiritualmente, porque a idolatria, a apostasia na Bíblia, ela é considerada como prostituição, como adultério. Então aquele que se inclina a outros deuses, aquele que deixa Deus para seguir outro Deus, ele está se tornando um adúltero, uma adúltera. E aí, da mesma forma que Oséias perdoa Gomer e traz Gomer de volta, Deus está mostrando que ele também é um Deus que perdoa-nos, mesmo nós adulterando espiritualmente, ele nos perdoa e nos traz de volta. Então essa história que o profeta viveu, repetido, é uma metáfora do relacionamento entre Deus e o seu povo, claro aqui Israel, mas aplicando para nós. Aqui vemos Deus dizendo que o seu povo está sempre inclinado a fugir dele. E eu quero dizer para você que hoje não mudou muita coisa não. O povo está inclinado a fugir-se de Deus, cara. Deus diz que não deixaria Efraim, quer dizer, Israel, ou as 10 tribos do norte,
ele diz que o coração dele está quebrado, que ele está comovido, que ele tem compaixão deles. Deus está sendo claro em mostrar que não teria prazer no juízo. Deus não tem prazer no juízo. Mas o livro mostra que Deus irá tratar o seu povo com juízo. Mas ele sempre dá uma oportunidade para o arrependimento, para que ele exerça a misericórdia. Mesmo hoje, pouco dia eu preguei. Agora, pouco dia eu preguei quando Pedro nega Jesus, e quando Jesus olha para Pedro, Pedro sai chorando amargamente, algo amargo. Aquele chorar amargamente é um choro de arrependimento. É um choro não de remorso, porque o remorso leva à morte, que foi com Judas Iscariote. Pedro não, foi um choro de arrependimento. E quando há arrependimento, Deus vai lá e restaura. Então não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus está dizendo que Deus está dizendo, e nos comparando como Gomer, como a esposa de Oséias, uma prostituta, uma mulher que deixou o esposo e se envolveu com vários homens. E Deus falou: Oséias, perdoa, traga de volta. Deus está dizendo que mesmo assim Deus vai nos trazer de volta. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa. Se houver arrependimento, Deus te traz de volta, Deus te abraça e te coloca de volta no seu lugar. Lembra-se daquele rei Davi? Davi cometeu um adultério com Batseba. Davi cometeu um assassinato, um homicídio, mas ele se arrependeu, Salmo 51, e Deus o trouxe de volta. Se houver arrependimento, há perdão. Querido, hoje se prega muito, sabe o quê? Hoje se prega muito adesão. As pessoas vêm, e os pregadores estão pregando para você vir e ficar na igreja, que aí é só levantar a mão, aderir, é só levantar a mão que você vai para o céu. Não! Tem que haver arrependimento, mudança de curso. O que eu fazia eu não faço mais, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista vem pregando o arrependimento. Depois que João Batista batiza Jesus, que mais à frente João Batista é preso, Jesus começa a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos. E até hoje ele prega arrependimento através dos seus profetas, através dos homens que ele tem levantado. O tema principal do livro de Oséias fala tanto da apostasia como do adultério. Olha só o que eu acabei de falar. A apostasia na Bíblia é pecado de adultério espiritual. Por isso, de um lado, vemos o adultério da esposa de Oséias, em que ela, de fato, se deitou com outros homens, abandonando seu marido. Mas vemos também a apostasia e a idolatria, que é o afastamento de Deus e a busca de outros deuses. Mesma coisa, a busca de outros deuses. Eu saí da igreja, quer dizer, deixei Jesus, agora eu estou seguindo lá o Deus A, o Deus B. Isto é adultério espiritual. E você está cometendo, quer dizer, você que faz isso, está cometendo um adultério. Para Deus isto é adultério. E os adultos não herdarão o reino dos céus, querido. Se quiser voltar hoje, esse adulto não herdará o reino dos céus. É verdade, pastor? Isso, corra, se arrependa rápido. O profeta Oséias é cheio de misericórdia, da lealdade e do amor incondicional de Deus. É um homem apaixonado pela sua esposa, como Deus é apaixonado por nós. Está disposto a tudo para tê-la de volta. Deus está disposto a tudo para nos ter de volta. A ponto de perdoar um pecado tão sério como a traição, Deus também está. Oséias teve uma vida trágica do ponto de vista familiar. Deus o mandou casar com Gomer, que se revelou uma mulher infiel, fugindo de Oséias, indo viver longe dele e se prostituindo. Deus literalmente, sabendo que ela faria, deixou que o profeta experimentasse isso,
para que ele pudesse ter mais capacidade de entender o que Deus sentia para o seu povo, pois havia experimentado o mesmo. Quando Oséias escreve, quando Oséias profetiza, Oséias estava vivendo na carne. Oséias sabia exatamente o que Deus estava sentindo. Por isso Deus permitiu para ele passar com lealdade mesmo, com sinceridade. E assim, ao experimentar o sentimento de traição, Oséias pôde comunicar ao povo de Israel o profundo amor de Deus, que Deus tem por Israel, mas também a sua dor pela traição e abandono. Traição dói, amado. E nós, muitas das vezes, traímos Deus, adulteramos espiritualmente, deixamos Deus para seguir outros deuses. O meu povo, Jeremias no capítulo 2, fala que não há outra nação que tenha trocado os seus deuses, mas o meu povo trocou. Agora, Oséias profetizando, falando do povo de Israel, o povo do norte. Oséias profetiza poucos anos antes da Assíria entrar em Jerusalém e levar o povo, espalhar o povo até hoje. Oséias continuou amando a sua esposa a ponto de trazê-la de volta. Mesmo quando ela era uma escrava, vivendo uma vida de prostituição. Mesmo que Gomer parecesse não valer mais nada, Oséias olhou para a situação e a trouxe de volta. Deus age da mesma maneira que Oséias, pois assim como o profeta restaurou sua esposa, assim Deus está disposto a fazer com o seu povo Israel. Nós vamos entrar aqui, vamos ler alguns textos daqui a pouco, para nós entendermos isso, essa introdução que eu estou passando para você. O próprio casamento do profeta Oséias é como uma figura do relacionamento entre Deus e Israel. Deus amou Israel mesmo quando a nação se mostrou infiel a ele. Querida, após a cisão, as tribos do norte e as tribos do sul, Jeroboão, rei das tribos do norte, fez 2 altares idólatras. Nós estudamos isto em algumas aulas anteriores, tá? Onde se começou a adorar bezerro de ouro. Lembra que o profeta Aías falou para ele, a esposa de Jeroboão veio ter com o profeta Aías já estava cego, mas quando ela chegou na porta, ele logo falou: você, esposa de Jeroboão, volte, quando você botar os pés na cidade, o seu filho irá morrer. Lembra disso? Porque Jeroboão, Deus falou através do profeta Aías que ia exaltá-lo, ia colocá-lo mesmo no alto, mas para ele não partir para a idolatria, não adulterar. E ele, com medo do povo vir ao templo e adorar o Senhor e ficar com Jeroboão, com Roboão, o que Jeroboão faz? Ele levanta 2 altares de bezerro de ouro para o povo adorar. Mas ainda assim o livro de Oséias nos mostra que Deus demonstra o seu amor extraordinário por Israel. Mesmo que Israel se comporte como uma prostituta. Oséias fala de um Deus que salva, mesmo quando seu povo se afasta dele, buscando outros deuses. Esse é o propósito do livro de Oséias. Falar que Deus salva mesmo quando o povo vira as costas. Querido, quero dizer para você que há jeito para você. Há jeito para o seu amigo, para o seu irmão. Deus é Deus que quer perdoar. Agora nós precisamos tomar uma atitude, uma posição. O autor desse livro, já que nós estamos fazendo um resumo, o autor é Oséias. Profetizava por Reino do Norte. Durante 50 anos ele viveu essa história com uma mulher infiel. Oséias profetizou um pouco antes da invasão dos assírios. Portanto, a falta de arrependimento do povo conduziu ao exílio assírio, ocasião em que todas as tribos do norte foram espalhadas pelas nações e nunca mais retornaram. E isso por causa do quê? Da dureza do coração, por causa de sua
Obstinação. O que é isso? Obstinação. Endurecimento do coração. Por causa do coração duro. Ah, irmãos. Amoleça meu coração. Tem gente que tem um coração tão duro. Tem gente que é obstinado. Prega, você prega, fala. Mas olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos lá, gente, vamos lá. Não, não, não. É hora de nós pararmos e corrermos por pés de Cristo. Jesus está voltando. Eu quero entrar nesse esboço aqui, que aí a gente vai entender tudo que eu acabei de falar nessa introdução. E esse resumo aqui nós não vamos nos estender muito, mas eu quero que a gente que saiamos daqui entendendo o porquê o livro de Oséias. O livro começa com a apresentação da família de Oséias. Olha aí, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando do Senhor. E foi, se tornou a Gome, filha de Diblaim, e ela concebeu, lhe deu um filho. Vai lá e tome uma mulher de prostituições. Hoje que seria mais ou menos o quê? Vai lá, não sei, vai lá e pega uma mulher de prostituições, uma mulher que vai voltar a se prostituir, mas você perdoa essa mulher. Deus está dizendo, é assim que o meu povo faz. Nós lemos lá em Oséias 11, 7 e 8, o meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Irmãos, é fácil. O meu povo está inclinado, se desviar. Você olha e fala, lá, fulano se desviou. Está inclinado a se desviar de Deus. No capítulo 4, aqui a apresentação vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 5. Aqui é a apresentação, tá bom, da família de Oséias. Vai até o capítulo 3, verso 5. Agora, no capítulo 4, a segunda parte trata da corrupção de Israel e descreve os pecados de Israel, que vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 15. Aqui, essa segunda parte vai falar sobre o pecado, a corrupção de Israel. Nós vamos ler do capítulo 4, do 1 ao 5, porque nós vamos entender todo esse contexto que eu acabei de falar. Vamos lá no verso 1 do capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Aí não quero ter contenda com o Senhor, não. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar. O que quer dizer isso? Ele falou o seguinte, só prevalece o perjurar, é juramento falso, promessas falsas. As pessoas só continuam fazendo falsos juramentos, faz, mas não cumpre. Então ele está falando que não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Capítulo 4, só prevalece o perjurar. Isso é jurar falsamente, falso juramento. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E há homicídio sobre homicídio.
Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus. E até os peixes do mar serão tirados, amado. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. O que os sacerdotes falam, os pastores hoje, o povo contende com ele, ou com eles, e não dão ouvidos. O povo que eles têm feito aqui, Oséias profetizando, é só perjurar, mentir, matar, adulterar. Eles não dão ouvido aos sacerdotes. Verso 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Olha o verso 6 que a gente costuma falar, mas agora dentro desse contexto, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitareis, para que não seja sacerdote diante de mim. Querido, a gente cita sempre esse versículo, mas o conhecimento aqui é exortação. O conhecimento aqui, vocês estão rejeitando a minha palavra para voltar ao primeiro amor. E eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Aqui Deus dá uma palavra muito dura. Ou assim, não foi assim, não é assim que poucos dias a Tayane pregou lá na igreja. Nós ouvimos pessoas, palavra dura, teve pessoas que não aceitou, outras não aceitaram. É muito dura essa palavra, pastor. Então, olha só, vai lá para Jerusalém, ouça Oséias, Deus falando. Que é tempo de nós recebermos palavras duras, mas palavras duras com amor, palavra que venha e nós paremos e falemos assim, eu preciso me consertar. Aí, ao invés de nós nos consertarmos, ao invés de reconhecermos que estamos equivocados, optamos em deixar a igreja, optamos em correr para outro lugar. Aí chega em outro lugar, ó, vem cá, abraça, vai. Aí continua lá no mesmo erro. Continua com o coração todo errado. O que Deus quer é que o reconheçamos, que prostremos diante dele. Não é mudar da igreja, não. Vou para outra igreja. Lá ele não sabe de nada, amada. Coloca lá no púlpito logo, lá dá um microfone lá no púlpito. Oh, que beleza! Mas lá atrás ficou o erro, que não houve conserto. Às vezes toca um instrumento, canta, dança, faz. É muito bonito, aparentemente na foto é bonito, mas tem que haver reconhecimento, tem que haver conserto. A palavra diz, se você for levar a oferta e lembrar de uma situação lá, de um erro, volte lá e conserte primeiro. Porque a palavra é dura. Deus dá uma palavra dura falando para o povo que a terra está desolada por causa da sua própria obstinação, quer dizer, dureza do coração. Por tudo que o povo fazia era jurar em falso, mentir, matar, furtar, adulterar. Deus diz ao povo que não adiantaria ninguém contender com ele, pois o povo era exatamente como os sacerdotes, os líderes espirituais que tanto acusavam. Portanto, Deus fala da corrupção de Israel. Isso é um grande ensinamento para nós. Capítulo 6. Em terceiro lugar, Deus fala que o seu amor é rejeitado. Eu vou lhe falar uma coisa, amado. Rejeita o amor de Deus, não. Não rejeite, não. Olha só o que diz o capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Vide, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez ferida e a ligará. Às vezes é necessário fazer a ferida, arrancar a casca. Você já teve uma ferida? Eu, quando era criança, acontecia muito que a gente ralava, caía, chutava
pedra, era descalço, e às vezes fazia aquela ferida. E a ferida, às vezes, para ela ser curada mesmo, tinha que arrancar a casca da ferida. Quando arrancava a casca, doía muito, ai, sangrava. Mas depois que arrancava a casca, na hora a gente achava ruim, gritava, a mãe da gente arrancava aquela casca, agora passava lá aquele remédio, aí se ia cicatrizando. Querido, às vezes é necessário tirar a casca da ferida, e vai doer um pouquinho, vai achar que o pastor está errado, que o pregador está errado, vai achar que não era para ser isso. Deus é amor. Deus é amor, pastor, essa frase está incompleta. Deus é amor, mas essa frase está incompleta. Não fique só na primeira que Deus é amor, não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é fogo consumidor também. Não, mas Deus é amor, sim, mas essa frase ela está incompleta. Completa a frase. Deus é amor, mas também ele é justiça. Deus é justo. Deus é fogo consumidor. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Andemos na presença do Senhor. Vamos nos consertar. E Osé está chamando o povo. E o povo, eles não deram ouvidos. Aí a Síria entra. Levaram todos eles. Olha, muitos eram mortos. Aí pegava a cabeça deles, ficava uma estaca aqui na cabeça, na testa, e pregava na porta da cidade. Quando as pessoas chegavam ali, tinha várias cabeças, com uma estaca pregada assim na cabeça, assim a cabeça lá, para mostrar o que aconteceu ali. Vinde e tornemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos, olha aí o versículo que nós conhecemos muito. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí a gente conhece muito esse versículo, do 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o contexto, o se consertar, a gente não conhece. Ou nós não conhecíamos, estamos conhecendo agora. Por isso esse resumo desse livro, para nós aprendermos isso, que Deus quer um povo santo. Deus quer, quando Cristo voltar, nos encontrar com as nossas roupas brancas. É hora, é tempo de nós nos consertarmos. Não basta conhecer o Senhor, tem que prosseguir em conhecer. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aqui Deus se coloca no papel de um marido que ama totalmente a sua esposa e mesmo com a traição, ele está disposto a perdoar. Olha que legal! Ele a quer de volta, se Deus age conosco, Ele sempre nos quer de volta. Basta que nos arrependamos e voltemos para Ele. Vamos voltar para o Senhor, igreja. Vamos voltar para o Senhor. Deus está novamente dando uma oportunidade para o arrependimento do povo. O profeta está chamando o povo a dar uma resposta de arrependimento. Essa é uma profecia de dupla referência, pois fala do chamado de arrependimento para as 10 tribos do norte, mas no futuro aponta para o tempo de restauração que acontecerá com Israel como um todo. Vai chegar um dia que todo Israel, todos eles, haverá para todo esse povo, haverá uma restauração para eles. Existem profecias e promessas de que Deus, na grande tribulação, salvará toda a nação de Israel, que o rejeitou por mais de 12.000 anos. Quando a cidade de Israel estiver cercada pelos inimigos na batalha do Armagedon, o profeta Zacarias disse que eles olharão para o céu e verão o sinal do Senhor nos céus, com as feridas que foi ferido
pela casa de Israel. Naquele momento, eles saberão que Jesus é o Messias. Então haverá grande choro e um grande quebrantamento. Então todo Israel irá invocar ao Senhor. E naquele momento, ele intervirá e vencerá essa batalha. E a nação de Israel será restituída. Há uma promessa para Israel. Há uma promessa para Israel. Mesmo que eles pecaram, eles foram espalhados, foram levados pela Síria, foram espalhados, nunca mais voltaram. Mesmo assim, eles não reconhecem Jesus Cristo. O povo judeu não reconhece, mas um dia reconhecerão. Em quarto lugar, temos a palavra profética de que o julgamento virá. Deus está dando oportunidade, pois se o povo não se arrepender, o julgamento virá. No capítulo 8, verso 7, até o capítulo 10, verso 15. Até o 10, verso 15. Porque semeiam ventos, a partir do capítulo 8, verso 7. Olha só. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Eu vou ler numa outra tradução. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim, que é as 10 tribos, mercou amores. O que é isso? Pagou por amor, fazer negócio. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão. Queridos, eu quero dizer para vocês, venderam o amor de Deus. Deus está dizendo que do mesmo jeito que uma mulher se vende para outros homens, Israel se vendeu a outros deuses. Quando buscou socorro em outras nações e não em Deus. Quando nós buscamos socorro em outro Deus a não ser o Senhor. Olhe para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quando eu busco socorro lá no Deus A, Deus B, eu não quero citar nome de outros deuses aqui. Eu estou mercando. É como Israel fez. Como uma mulher vende para outros homens, Israel se vendeu para outros deuses. Quando buscou socorro em outras nações, se arrependendo de suas idolatrias, voltando a adorar a Deus, o Deus verdadeiro, que precisamos fazer isso. Por causa disso, Deus irá discipliná-lo, mas ainda assim, iria congregá-lo novamente. E já estou terminando. Deixa eu ver o tempo. Em quinto lugar, vemos o arrependimento. É possível, pois até a última hora Deus diz para o povo que se houvesse arrependimento, o que não aconteceu, Deus interromperia o juízo. Não aconteceu o arrependimento. Eles não se arrependeram. No capítulo 11, verso 1 até o capítulo 14, verso 9. Até o 14, verso 9. Que é o último, até o 14, versículo 9, vemos Deus falando que é possível o arrependimento e com ele a mudança do coração. Olha só uma coisa. Verso 1 do capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins, queimavam incensas de imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar
Efraim, quer dizer, as 10 tribos. Tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraíam com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra. Converter-se. Deus falou e me inclinei para eles. Querido, Deus tem se inclinado para nós todos os dias, igreja. Deus tem feito isso conosco, igreja. Ô meu irmão, você que está assistindo essa aula hoje, vai assistir um outro dia. Deus tem se inclinado. Sobre a hora para te perdoar, para te abraçar. Agora vem, volte para Ele. Volte para a casa do Pai. Volte. Em Oséias capítulo 8, Deus fala do futuro como tivesse acontecido. Mas no capítulo 11 vemos que ainda não aconteceu. E por isso ainda há tempo de se arrepender. Quando os profetas colocam uma palavra no futuro como se já houvesse se cumprindo, eles querem mostrar a certeza absoluta de que os decretos de Deus irão se cumprir. Deus não experimenta o tempo como nós o experimentamos, pois Ele é eterno. O próprio nome Yahvé significa eu sou o que sou, ou sou o que era, e serei o que serei. Eu vou repetir, eu sou o que sou, ou sou o que era, e serei o que serei. Deus experimenta todas as dimensões do tempo como se fosse agora. Aqui vemos Deus falando que é muito importante que Israel entenda o amor de Deus por ele. Pois desde o início, quando era menino, Deus o amou. Do capítulo 11 ao capítulo 14, Deus está falando do pecado, mas dá oportunidade de perdão ao povo. E podemos ver isso muito claro nos 5 primeiros versos do capítulo 14. Para terminar, volta, olha só o capítulo 14 aí, pega a tua Bíblia, os 5 primeiros versos. Para a gente encerrar, o que está escrito aí? Boa tradução: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Converta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz Ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montar de cavalo e não mais diremos a obra de nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia, curarei a sua infidelidade. Olha aí, amado, volte, prostituta, volte, volte. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Há tempo de arrependimento. Arrependei-vos. Esta é uma profecia que promete o perdão. Era uma oferta verdadeira, sincera, para que o povo se arrependesse. Mas como não houve arrependimento, eles foram levados pelos assírios, espalhados pela terra. Porém Deus diz que vai curar sua infidelidade. Isso se cumprirá ao fim da grande tribulação. Irmãos, Deus continua sendo Deus. E após a grande tribulação, Deus vai trazer todo Israel de volta. E eles vão reconhecer Jesus como o único Senhor. Por isso que eu falei para um dia, nós não somos Israel de Deus. Israel é Israel, nós somos a igreja de Deus. E nós precisamos pegar todo esse ensinamento aqui e aplicar para nossas vidas como igreja de Deus. Aplique a tua vida, irmão. Aplique a tua vida, minha irmã. E vamos seguir firme no Senhor. Para encerrar, Cristo no livro de Oséias, Jesus no livro de Oséias, é exatamente um amor redentivo que opera em nosso favor. Esse amor que é revelado no livro de Oséias, o amor de Oséias por Gomer é o sinal do amor incondicional de Cristo por sua igreja e a promessa da sua restauração. É esse amor de Oséias pela sua esposa, essa prostituta. E olha, e nós como igreja,
Nós, como igreja, fazemos a mesma coisa. Mas Deus está dizendo, volte para casa. Eu errei tanto, eu me prostituí, eu fui lá fora, me relacionei com muitos homens. Essa é a Gomer. E nós, como igreja, nós abandonamos Cristo, fomos lá fora, nos relacionamos com vários deuses. E aí? Tem jeito, volte. Aonde você estiver agora, se você está se sentindo longe da presença do Senhor, se renda ao Senhor. Peça perdão a Ele nessa noite. Fala, Senhor, me aceite de volta. Me aceite de volta como Oséias aceitou Gomer. Esse estudo, Senhor, trouxe um conhecimento, abriu a minha mente, o meu coração. Eu quero voltar. Volte, querido. Volte para o Senhor. Em nome de Jesus. Terça-feira que vem, nós estaremos, na terça-feira, nós estaremos com a nossa aula, com o nosso primeira aula de discipulado. E na semana que vem, vamos entrar no livro do profeta, o segundo livro, Joel. Oséias, Joel. Lembra de Joel? Nós vamos, na quinta-feira que vem, fazer um resumo desse livro. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por cada vida que esteve comigo até agora. Que esta palavra não fique somente, Pai, ter entrado no ouvido e saído no outro, não. Que esta palavra tenha adentrado os corações dessas pessoas, Pai, e venha fazer mudança, transformação. Nós não queremos que as pessoas venham para a nossa igreja só se aderir à igreja. Não, não. Nós vamos pregar só adesão, não. Que venham e se arrependam. Que deixe o mundo, deixe o pecado para trás. Que essas pessoas que estão assistindo essa aula até agora venham falar, eu preciso me arrepender, porque Cristo está voltando. Nos despede na tua graça e na tua paz, em nome de Jesus. Até terça-feira, 8 horas. E depois, quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz de Cristo. Está encerrada a nossa aula de hoje.